alunos do quarto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao estudo das cadeias alimentares. A gente vem estudando nas aulas passadas, a cadeia alimentar, como é formada, como é construída e hoje nós vamos estudar um pouquinho das relações ecológicas, tá bom? Vamos lá! Então, já separa logo a atividade impressa que você tem desse assunto. Se o professor ou professora de vocês passaram uma atividade relacionada às relações ecológicas, você pega essa atividade, pega ela aí para a gente fazer a correção no final da aula. Se você não tiver a atividade, o que você vai fazer? Pega o celular da mãe, do pai emprestado, tira uma foto da atividade que a gente vai fazer no finalzinho da aula e depois, quando você tiver um tempinho, você vai copiar no seu caderno, tá certo? E tentar responder também essa atividade. Ótimo? Combinado? Então vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje, gente, é a habilidade 16, que diz o seguinte: identificar relações ecológicas entre os seres vivos em diferentes ambientes. Então, o intuito da aula hoje é conhecer as relações ecológicas e identificar essas relações entre os seres vivos de um determinado ambiente. Combinado? Ótimo. Então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa aula, observem essa imagem, que vocês conseguem identificar. Você sabe o que são relações ecológicas? Elas podem ocorrer entre quais tipos de seres vivos? O que vocês acham? É só entre animal? É só entre planta? É entre planta e animal? O que vocês acham aí de acordo com a imagem? A imagem mostra algumas relações ecológicas. Vocês conseguem identificar? Para a gente conseguir identificar o que é uma relação ecológica, a gente tem que saber o que é. Então vamos lá aprender o que são as relações ecológicas. Relações ecológicas, todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros. Então, todo ser vivo tem uma relação, um contato, tá certo? Um convívio com outros seres vivos. E essas interações que ocorrem entre os seres vivos são chamadas relações ecológicas. Então, relações ecológicas são as interações que ocorre entre seres vivos, tá bom? Então aqui nós temos exemplo de várias relações ecológicas. Aqui eu tenho um tubarão com um peixe menor, eles estão tendo um tipo de relação ecológica. A gente tem também aqui, um tipo de louva-a-Deus imitando uma folha, também um tipo de relação ecológica. Uma joaninha se alimentando do pulgão. Então a gente vê aí, várias relações, várias interações entre seres vivos diferentes ou não. Então, agora a gente vai entender e compreender cada tipo de relação ecológica. Tipos de relações ecológicas. As relações ecológicas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, sendo classificados como relações intraespecíficas. Então, vou ter relações, eu vou ter interações entre seres vivos que são iguais, são da mesma espécie. Como a gente pode ver aqui, eu tenho várias abelhas, elas estão interagindo. Então, aqui está tendo uma relação ecológica. E essa relação ecológica é do tipo intraespecífica entre os animais de mesma espécie. Entendido? Mas eu também vou ter relações com animais, com seres de diferentes espécies, que são as relações interespecíficas entre espécies, entre animais diferentes. Então, essa é a primeira classificação das relações ecológicas. As relações intraespecíficas, mesma espécie, e interespecíficas, espécies diferentes. Quando a gente estiver vendo os exemplos, fica melhor para a gente compreender isso aí. Essas relações intraespecíficas e interespecíficas ainda são classificadas em dois tipos. São as relações harmônicas e desarmônicas. Relação harmônica é quando há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos. Então, a harmônica é quando os dois seres, no caso aqui os dois animais, ficam de boa, não tem prejuízo, os dois se beneficiam dessa relação.
Mas as relações desarmônicas é quando pelo menos um dos seres envolvidos irá se prejudicar, terá prejuízo. Então, harmônicas não tem prejuízo, é uma relação boa para os dois seres, e a desarmônica é quando pelo menos um ser sai com prejuízo, ou seja, na maioria das vezes, esse animal vai ser morto, esse ser vivo vai ser morto, então é um prejuízo, é uma relação do tipo desarmônica, certinho? Então, aqui a gente aprendeu a classificação das relações. Vimos que as relações são interações entre os seres vivos. Essas interações podem ser entre seres vivos da mesma espécie e podem ser entre seres vivos de espécies diferentes. E ainda, essas relações podem ser harmônicas, sem prejuízo, e desarmônicas, com prejuízo pelo menos para um dos seres envolvidos. Então, agora a gente vai ver os exemplos de relações. As relações intraespecíficas do tipo sociedade. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, sem a união física dos corpos e apresentam uma divisão de trabalho entre eles, o que traz benefício a todos os envolvidos, sendo assim classificadas harmônicas, relações do tipo harmônica. Então, aqui eu tenho uma relação entre seres da mesma espécie. Então, ela é o quê? Intraespecífica, entre os seres de mesma espécie. E a sociedade é um tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica, porque todos os seres vão ter o quê? Vão ter prejuízo? Não, vão ter benefícios. Exemplos de animais que praticam esse tipo de relação de sociedade: cupins. Eu tenho os cupins, todos são cupins, então é a mesma espécie. Mas dentro da sociedade dos cupins, eu vou ter o quê? Uma divisão de trabalho. Eu vou ter o cupim operário, vou ter o cupim soldado, que serve para proteger o cupinzeiro. Eu vou ter o rei e a rainha, que são responsáveis pela reprodução, e eu tenho o cupim reprodutor alado, que é o que vai voar e vai povoar vários outros locais, tá certo? Então, eu tenho uma divisão de trabalho. Então, cada cupim tem a sua função na sociedade, naquele ambiente. A mesma coisa funciona para as formigas e para as abelhas. As abelhas são seres da mesma espécie, então a relação é intraespecífica e é uma relação harmônica, todos se beneficiam. Então, na sociedade das abelhas, eu tenho uma abelha rainha, que vai servir para a reprodução. Eu tenho a operária, que é aquela que vai coletar o pólen, o néctar e produzir o mel. E eu tenho o zangão, que serve também para se reproduzir com a rainha. E a mesma coisa com as formigas. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de seres da mesma espécie que praticam a relação do tipo sociedade. Característica da sociedade intraespecífica, harmônica e tem divisão de trabalho, tá bom? A outra relação que eu tenho semelhante é a colônia. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, que nem a sociedade. No entanto, podem apresentar ou não divisão de trabalho. Isso aí é diferente da sociedade. Em toda a sociedade, há a divisão de trabalho. Na colônia pode ter ou não, trazendo benefícios a todos os envolvidos, sendo classificados também como uma relação harmônica. Então, a colônia é um tipo de relação intraespecíficas, indivíduo da mesma espécie e harmônica. A diferença da colônia para a sociedade é o quê? Na sociedade eu tenho divisão de trabalho e os indivíduos são que vivem livremente, eles não são unidos. Já na colônia eu posso ter ou não divisão de trabalho e os indivíduos são todos aglutinados, são todos juntinhos. Eu não consigo ver onde é que começa um e termina o outro. Exemplos de animais, seres vivos que praticam essa relação do tipo colônia. A caravela, que aqui é um animal, um conjunto de animais, quer dizer, e que cada um vai ter uma função. Eu tenho um animal que se especifica em formar a crista para direcionar esse animal
ao deslocamento na água. Eu tenho outro que faz essa boia aqui, que é o pneumatófilo, que é o que enche de gás e faz com que o animal flutue. E aqui, ó, tem vários tentáculos e cada tentáculo tem uma função. Tem a função de reprodução, a função de detectar o alimento, a função de capturar o alimento. Então aqui, ó, é uma colônia que tem a divisão de trabalho. Caravela. Eu não consigo diferenciar onde é que começa e termina o animal, são todos juntos. E aqui eu tenho outro exemplo de animal que forma colônias, que são os corais, os arrecifes de corais. Então são vários seres vivos vivendo junto, da mesma espécie, e tem uma relação harmônica, todos se beneficiam. Então a relação do tipo intraespecífica. Compreendido? Perfeito. Vamos ver outro exemplo de relação ecológica. A competição. A competição é uma relação intraespecífica. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie podem entrar em disputa por recursos que são limitados, como alimento, território e parceira para a reprodução. A competição é uma relação do tipo desarmônica, ou seja, um dos que estão competindo vão ter prejuízo, irá ter prejuízo, pode morrer, pode se ferir, certinho? Então vamos ver aqui, ó. Então a competição é uma relação ecológica do tipo intraespecífica, animais da mesma espécie. Então quando a gente vê dois animais iguais brigando, é uma competição. Eles vão estar brigando ou por disputar um território, ou pela disputa de uma fêmea para reproduzir, ou alimento, como a gente vê aqui, ó. Essas duas gazelas, esses dois lobos estão disputando alguma coisa. Se eles estão disputando, competição. O melhor vai vencer, o mais forte vai vencer. Então, um vai perder. Então, a relação é o quê? Desarmônica, porque um vai se beneficiar e o outro vai ter prejuízo. Certinho? Competição intraespecífica, animais da mesma espécie, só que é uma relação desarmônica. Outra relação desarmônica que nós vamos ter é a relação do canibalismo. Canibalismo é uma relação ecológica intraespecífica, ou seja, animais da mesma espécie, animais iguais. Nesse tipo de relação, um indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie, tratando-se assim de uma relação desarmônica. Um vai se beneficiar porque vai se alimentar e o outro vai se prejudicar porque vai servir de alimento para o outro. Então, canibalismo intraespecífica, mesma espécie e desarmônica. Um se beneficia porque está se alimentando e o outro tem prejuízo, porque serve de alimento para o primeiro. Então, a canibalismo é um tipo de relação intraespecífica, dois animais da mesma espécie, e desarmônica, como a gente vê aqui nos exemplos. O louva-a-Deus, ele é caracterizado por se alimentar com animais da mesma espécie. Então, ele se alimenta de outros louva-a-deuses. E também nós temos aqui, ó, a viúva negra, que é um tipo de aranha, que ela também vai se alimentar do seu parceiro depois da reprodução, por isso que ela recebe esse nome de viúva negra, tá bom? Então são animais que se alimentam de outros animais da mesma espécie, tendo uma relação assim do tipo intraespecífica, canibalismo, desarmônica. Compreendido? Então quando a gente vê os exemplos já fica mais fácil para a gente dizer se é harmônica ou desarmônica e se é intraespecífica ou interespecífica. Agora nós vamos ver as relações interespecíficas. Essas que a gente acabou de ver são entre animais da mesma espécie. As interespecíficas são animais, são seres de espécies diferentes. A primeira relação que nós vamos ver é o mutualismo. Indivíduos de espécies diferentes vivem associados, criando vínculo de dependência. Ambos se beneficiam, sendo assim do tipo harmônica. Então vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho um caranguejo, é uma espécie, e eu tenho a anêmona, é um ser de outra espécie. Então são animais diferentes. Interespecífica.
Essa relação aqui, o que é que vai ter entre eles? O caranguejo vai servir de abrigo para a anêmona. A anêmona é um animal que ele é fixo, ele vive em um local só. Quando ele se fixa na concha do caranguejo, ela vai andar junto com o caranguejo. Não vai ter prejuízo nem para o caranguejo, nem para a anêmona, e os dois vão ter benefícios. Então, é uma relação do tipo harmônica. A outra relação que eu tenho aqui para vocês é a relação entre as flores e as abelhas. É uma relação entre espécies diferentes, interespecífica, e uma relação harmônica, porque a abelha coleta o néctar das flores para se alimentar e a flor vai ter o benefício da abelha polinizar ela. Então, as duas se beneficiam harmônica, tá certo? Então, mutualismo é uma relação entre animais, entre seres vivos diferentes, em que os dois irão se beneficiar, não terão prejuízo. Compreendido? Ótimo. Outra relação interespecífica é o comensalismo. Comensalismo. Nesse tipo de relação, apenas uma das espécies é beneficiada. No entanto, não causa prejuízo à outra. É uma relação classificada como harmônica. Vamos ver os exemplos. Aqui o exemplo do tubarão e desse peixe, que é a rêmula conhecida. Então, esses animais, eles são animais de espécies diferentes, interespecíficas. A relação que eles vão ter é o quê? Essas rêmulas aqui, esses animais, esses peixes pequenos, sempre vão viver próximo aos tubarões, às vezes até colados nele, para se alimentar de restos de alimento que o tubarão deixa escapar. Então, é benefício para a rêmula? É, porque ela vai ter um alimento de graça. É benefício para o tubarão? Não. É prejuízo? Também não, porque só vai se alimentar dos restos. Então, um animal se beneficia e o outro não tem prejuízo. Comensalismo. É uma relação harmônica, porque eu não tenho prejuízo para nenhum dos dois. Outra relação que eu tenho também, que é do tipo comensalismo, do jacaré com esse o pássaro palito. O pássaro palito, ele tem a característica de retirar de entre os dentes do jacaré restos de alimento. Para o jacaré é um benefício, tá certo? Porque ele vai estar lá com os dentes limpinhos e o pássaro palito, ele vai ter uma alimentação. Então, um se beneficia em relação ao outro. Relação entre espécies diferentes e harmônica. Então, aqui eu tenho os dois exemplos de comensalismo. Entendido? Perfeito. Predação. Relação entre indivíduos de duas espécies diferentes, onde o indivíduo mata o outro da outra espécie para se alimentar. Essa relação é desarmônica, porque um animal vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Relação de predação, lagartixa e aranha. A lagartixa é um animal que devora vários insetos da nossa residência. Então, ela está predando os insetos. Uma relação desarmônica, porque um se beneficia, se alimenta e o outro tem prejuízo, morre. Mesma relação da joaninha com os pulgões. A joaninha é um predador natural dos pulgões. Então, ela vai se alimentar dos pulgões. Benefício para a joaninha, prejuízo para os pulgões. Desarmônica. Espécies diferentes, interespecífica. Característica da predação. E temos também um parasitismo. Nesse tipo de relação, um dos indivíduos parasita, retira do organismo do outro hospedeiro nutrientes para a sua sobrevivência. Tal relação pode debilitar o indivíduo hospedeiro e até mesmo levá-lo ao óbito. Trata-se de uma relação desarmônica. E aqui nós temos vários exemplos de parasitismo: carrapato, piolho, mosquito e verminoses, tá certo? Então, gente, agora nós vamos praticar a atividade, certinho? Em relação ao assunto que a gente acabou de estudar. A atividade hoje é bem simples. Mostra assim, ó, a partir das imagens abaixo, identifique o nome das relações ecológicas e complete a cruzadinha. Certinho? Então, aqui vai aparecer imagens e a gente vai completar na ordem que aparece, com o nome das relações ecológicas. Vamos lá.
a primeira imagem relacionada ao número 1, aqui, ó. Essa imagem aí tá mostrando o que? As abelhas. A gente viu que as abelhas, elas têm uma relação ecológica. E essa relação é entre indivíduos da mesma espécie. Todos são abelhas. Só que é uma relação em que eu vou ter o que? A distinção de trabalho. Cada um vai ter uma função na colmeia. Eu tenho a abelha rainha, a abelha operária e a abelha zangão. Cada uma tem a sua função. Entre indivíduos da mesma espécie e é uma relação harmônica. Essas características é típica de qual relação, gente? É da sociedade, né? Então vamos colocar aqui no número 1, sociedade. Certinho? Ótimo. Vamos para a próxima dica. Número 2, eu tenho aqui os corais. A gente viu que os corais, eles praticam uma relação semelhante à sociedade. Seres da mesma espécie, relação harmônica, mas pode ter ou não divisão do trabalho. E os corais, ele é classificado por ter uma relação que é chamada de colônia. Então, no número 2, nós vamos colocar a relação colônia, certinho? Nomezinho colônia lá no número 2. Perfeito. Vamos ver a dica do número 3. A dica número 3 está mostrando o que, ó? Um louva-a-Deus se alimentando de outro louva-a-Deus. Qual é o tipo de relação que a gente viu que tem entre indivíduos da mesma espécie, onde um se alimenta do outro? É a relação do tipo canibalismo, né? É um animal se alimentando de outro animal da mesma espécie. Canibalismo. Então, vamos colocar aí, ó, no número 3, o nome canibalismo. Relação em indivíduos da mesma espécie, um tem benefício, outro tem prejuízo, ou seja, desarmônica. Certinho? Acertaram? Ótimo, vamos para a dica número 4. A dica número 4 mostra dois animais iguais, ou seja, da mesma espécie, brigando. Está tendo aí uma disputa por território, ou por uma fêmea para se reproduzir, ou por um alimento. Quando eu tenho uma relação com indivíduos da mesma espécie, onde um se beneficia e o outro se prejudica, estão disputando, qual é o nome dessa relação, gente? Vocês lembram? Lá no número 4, qual vai ser? Competição. Eles estão competindo para ver qual é o mais forte. É uma relação do tipo desarmônica. Um vai ter o benefício, vai vencer, e o outro vai ter prejuízo, vai perder. Certinho? Então, competição é o número 4 da nossa cruzadinha. Número 5, nós temos a foto de um tubarão com vários peixinhos ao redor. Vocês lembram que tipo de relação é essa? Não tem prejuízo nem benefício para o tubarão, e os peixes menores, eles vão ter um alimento disponível, que é os restos que o tubarão deixar escapar aí da boca dele. Então, é uma relação em que um se beneficia e o outro não tem nem prejuízo e nem vantagens. E é uma relação entre animais de tipo diferente, de espécies diferentes. Que relação é essa, hein, gente? Lá no número 5, qual é o nome que eu vou colocar? Comensalismo. Então, comensalismo é uma relação entre seres de espécies diferentes, onde um se beneficia e o outro não tem nem prejuízo nem malefício, sendo assim uma relação do tipo harmônica. Comensalismo, letra número 5. Próximo, eu tenho o número 6 e a dica é a relação entre as flores e a abelha. É espécies diferentes? É. Eu vou ter prejuízo para algum? Não. A abelha vai se beneficiar tendo a disponibilidade do néctar oferecido pela flor e a flor se beneficia porque a abelha vai polinizar ela. Então, é a relação do tipo harmônica em que os dois se beneficiam. Que relação é essa, gente? Número 6, que eu vou colocar. Relação do mutualismo. Espécies diferentes, onde as duas se beneficiam. Relação harmônica.
mutualismo, certinho? 7, a relação entre a joaninha e o pulgão. A joaninha está se alimentando do pulgão, espécies diferentes, uma se beneficia, outra tem prejuízo. Relação desarmônica. Aqui eu vou ter a predação, tá certo? 7, predação. E a última imagem que nós temos, a 8, mostra o quê? Um carrapato se alimentando. O carrapato é um organismo que é o quê? Parasita, que vai se hospedar no hospedeiro, tirando nutrientes, sangue desse animal. Então, é uma relação que de parasitismo. Então, de acordo com as imagens, nós conseguimos identificar os tipos de relações e também vimos que cada tipo pode ser entre animais de espécies diferentes ou animais de mesma espécie. E vimos também que os animais, eles podem ter uma relação harmônica ou desarmônica. E a gente conseguiu diferenciar, né, os tipos de relações. Certinho? 30 segundinhos para vocês tirarem uma foto e registrar essa atividade. Vamos lá? Deu tempo, conferido, respondido, perfeito. Então, gente, a aula de hoje é isso. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula. Vimos o que são relações ecológicas, que é a relação entre os seres vivos. Essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas e podem ser entre seres de espécies diferentes ou mesma espécie. E a gente viu os vários exemplos que tem as relações ecológicas, né? Então, espero que tenham aprendido um pouquinho com relações às relações ecológicas e até a próxima aula, gente. Muito obrigada. Tchau!